Bom dia, alunos! Voltando, nosso segundo tempo de aula. Muito bem, parabéns para os alunos que estão entrando na hora certíssima. Ó, parabéns de verdade pela pontualidade. Tudo Bom bem dia, aí? Sandra. Ô, Kalena, arrumou aí, que bom Isso. te ver. Ai, gente, essa campanha de conscientização, ajude o professor, ligue a sua câmera, olha que coisa boa, né? Senão o professor fica sozinho aqui, olha que delícia, olha que diferença de ver o aluno assim com a câmera ligada. Ah, adorei, Kalena. Muito obrigada, joia. Bom dia a todos. Maria Fernanda, observei no intervalo que você fez Eureka, muito bem, já está livre, foi bem, hein, no Eureka, muito bem, Maria Fernanda, ó, joia. Os alunos que eu li lá na primeira aula, acrescentando, então, o nome da Maria Fernanda. Fim de tarde, mais para a noite, eu olho os demais para ver se mais alguém fez. Aí, Ana Lídia, obrigada por ligar a câmera, ai que delícia ver vocês. Você está bem de saúde aí, Ana Lídia? Tudo bem? Sim, Sandra. Sim. Ontem eu acompanhei um terço da noite que alguém pediu por você, eu não sei, a mãe do Mateus. A mãe do Mateus? É, a mãe do Mateus, ela é o quê? Sua tia, né? É, ela Sim. rezou para você e para a Rebeca, acompanhando o terço lá, ela estava acompanhando junto comigo o terço da noite. Muito bem, ó, ninguém mais ligou câmera, né? Temos ali só a O Kalene. computador inicia, mas a câmera não Oi? funciona. Ah, o José Quando eu tento ligar a câmera, Matheus! Aê, José Matheus! Gostei! Ai, que diferença de ver vocês assim. Ah, o Arthur Noronha! Aê! Muito É que eu bem. entrei agora. Letícia! Joia, Letícia! Oi, Ah, professora. olá, tudo bem aí? Certinho? Vamos Tudo dar sim. continuidade. Tudo certinho, né, Alice? Joia, hein? Aham. Aham. E com você, professora? Eu também, graças a Deus, Alice, graças a Deus. Estando com saúde, o resto é resto, né? Bom dia, Thalita. Aham. O resto a gente coloca como resto de verdade. Tendo saúde, a união, a nossa família juntinha aqui, tá tudo na paz. O resto a Professora, gente vai tentando encaminhar. Oi, Alice, fala. a minha foto tá aparecendo pra você? Ah, não, Alice, não tem nem foto sua aí. Liga a câmera, vai. Veja se a professora olho Ah, no olho aí, vai. Então vamos começar. Eu falo assim, eu gosto de conversar um pouquinho enquanto os colegas estão entrando, né? Alunos, eu dei aquele recadinho da atividade do portal que será esta semana. Eu esqueci de falar uma coisa, um detalhe importantíssimo. Vocês não terão ela aberta totalmente de um dia para o outro. Quer dizer, entre aspas, né? Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, se você abre lá para fazer a atividade 1h30, na hora que é o início, vocês terão, a partir do momento que abre, vocês terão 1h30, tá? Depois não tem como dar continuidade. Então, nada de começar, parar e continuar depois, não. Então, a partir do momento que você abre, você tem um tempo, que eu digo assim, escolher um tempo de um dia para o outro, mas o tempo decorrente, né, que tem que ser para a atividade após aberta, é 1h30 para a turma de vocês, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vejam um momento aí que a internet está legal. Se de repente acontecer algum imprevisto que use, claro, né, que seja verdadeiro, pode justificar no privado, a gente tenta atender da melhor maneira, tá bom? Mas terão 1h30 para a atividade, tendo 10 questões, valendo 10 pontos. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Tá tudo jóia assim? Então vamos lá. Vamos abrir a apostila. Nós temos na apostila aquelas 3 classificações dentro do período composto por subordinação, que a gente estava terminando na primeira aula, em que veremos o quadrinho com apenas as 3 primeiras neste capítulo, né? Fazendo esta recordação. Vamos ver que quando ela é subjetiva, quando ela é objetiva direta e quando ela é objetiva indireta. E conforme falei no capítulo 11, que vai dar continuidade. Já fizemos essas 2 questões aí de baixo na aula anterior, não já, meus amores?
Essas duas perguntinhas já. Já até lemos, não é? Essa parte aqui toda da classificação, não foi? Só para a gente recordar? Sim. Sim, obrigada. Então, só vamos recordar aqui. Quando que a oração subordinada substantiva subjetiva, ela exerce a função de sujeito de uma oração principal. Lembrando que a conjunção integrante que aparece nessas orações subordinadas, ok? Então, quando que pode ocorrer uma oração subordinada substantiva subjetiva? Deixa eu ver aqui, aprender na página seguinte. Virando. Quando temos na voz passiva analítica, né? Olha lá a locução verbal, não temos aí o agente da passiva, mas temos a locução verbal que também nos informa ser uma voz passiva analítica. Então, foi combinado que Eduardo participaria do desafio. Mesma coisa a gente perguntar, o que foi combinado? Então, a oração seguinte, ela é o sujeito desta oração principal. Senão a gente fala, foi combinado, né? Precisa de uma outra para completar, para ajudar, uma depende da outra, como eu falei. Então, olha o que? A conjunção integrante, que eu li na aula passada, tudo isso aqui eu li na aula passada, a gente só vai fazer uma revisão antes de ir para os slides com algumas frases explicativas, tá? Na segunda, quando que ela pode ser também subjetiva? Verbos na voz passiva sintética. Olha lá, a terceira pessoa do singular e a partícula se. O que sabe que Eduardo e Felipe eram amigos. Então, tendo essa estrutura, nós temos aí a oração subjetiva, subordinada, substantiva, subjetiva. Lembrando que o que é uma conjunção integrante. O verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Olha lá o verbo de ligação é e o predicativo importante. O que é importante? Que os alunos andem juntos. Também é uma oração substantiva, subjetiva. A última, verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Convém. O que convém? Que os alunos se ajudem. Então, para ter a certeza de ser subjetiva, nós temos esses 4 pontinhos para vocês lerem e entenderem quando que a gente encontra uma subjetiva. Então, na voz passiva analítica, na passiva sintética, verbos de ligação mais predicativo, verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Nós fizemos o número 3, né? E mais aqui embaixo, só um instantinho, alunos. Esse é diferente, né? Tá. Nós temos a oração subordinada substantiva à objetiva direta, onde temos aí, acompanhem na apostila. Este tipo de oração exerce a função de objeto direto do verbo da oração principal. Em geral, só um instantinho, deixa eu admitir aqui. Em geral, introduzido, mesma coisa, por conjunção integrante que, mas também pode acontecer alguns outros vocábulos, como os pronomes quem, onde e como. Olhem nos exemplos. Mariana esperou que a amiga voltasse. Olha o que? Conjunção integrante. Temos aí 2 orações. A primeira oração é a oração principal, porque não tem conjunção, conectivo. A segunda está completando o verbo. Mariana esperou o quê? Que a amiga voltasse. Então, que a amiga voltasse é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O diretor anunciou quem participará do festival. Oração principal é a primeira oração, o diretor anunciou. Ele anunciou o quê? Quem participará do festival. Então, nós temos aí introduzido pelo pronome quem, mas é uma objetiva direta. Ninguém sabe como o acidente ocorreu. Ninguém sabe é uma oração principal. Ninguém sabe o quê? Como que o acidente ocorreu. Seria uma objetiva direta introduzida pelo pronome aí
como. Então, lembrando que na objetiva direta pode ser introduzida por que, conjunção integrante, e os pronomes quem e como, ok? Nas orações subordinadas substantivas, as objetivas indiretas. Vocês já sabem quando que encontram um objeto direto e quando encontram um objeto indireto. A diferença é que um não tem preposição e o outro tem. Então, é a mesma coisa, só muda aqui que agora nós vamos para orações, né? Esse tipo de oração exerce a função de objeto indireto do verbo transitivo indireto ou do verbo transitivo, bitransitivo aí, né? Direto e indireto da oração principal. Lembre-se de que sairemos mais cedo. Lembre-se não. Lembre-o, lembre quem? Ele, né? Lembre-o de que sairemos mais cedo. Então, lembre de quê? Né? Ou de quem? Ou de que, no caso, né? De que sairemos mais cedo. Então, temos aí uma subordinada substantiva, objetiva e indireta, completando a oração principal. Ok. Agora, nós temos um slide, antes da gente ir para os exercícios, eu montei uns slides com poucas frases, tá? Mas uns slides explicativos. Eu penso que não precisa, por enquanto, copiar, porque eu vou montar não para amanhã, mas para esta semana, primeiro nós vamos fazer a apostila. Depois que a gente terminar da apostila, eu vou montar uns exercícios para vocês copiarem no caderno. Mas essa semana nós estaremos fazendo somente a apostila, que ali tem um bom número de exercícios de classificação das orações subordinadas, tá? Aqui só para ver se dá para entender um pouquinho melhor este conteúdo. Então, vamos lá. A frase é: desejo que você se saia muito bem na entrevista. Então, nós temos aqui duas orações, porque nós temos dois verbos. O verbo desejo e o verbo saia. Então, temos duas orações. Então, o desejo não pode ficar na mesma oração que tem lá, iniciando por quê. E esse que sabemos que é uma conjunção integrante, porque está em oração subordinada, né? Uma dependendo da outra. Aqui é a seguinte pergunta: quem deseja? Eu desejo, né? Desejo o quê? Que você se saia muito bem na entrevista. Então, nós temos na primeira oração, olha, aqui eu divido. Opa, bati forte, perdão. A Gabi briga quando eu brigo. A primeira oração. Ai, tem que rir de mim às vezes. A primeira oração nós temos. Que oração nessa que não tem conectivo? Hein? Que oração nós temos? Nesse Oração- desejo. Oração- Desejo. Ah, não. Então é oração principal? A primeira oração, que é o desejo, é a oração principal. Agora, vamos ver a outra, conforme eu já fiz a perguntinha. Desejo o quê? Então, esta segunda oração que está completando o desejo, completando a oração principal, nós chamamos de oração subordinada, substantiva o quê? Objetivo. Objetiva o quê? Direto? Direta. Então, vamos ver se vai dar aqui. Acho que não. Fiz algo errado aqui. Espera aí. Só um instantinho, alunos. Aí, agora vai. Ai, não deu. Espera aí. Daqui a pouquinho vai. Enquanto isso, vão pensando na segunda frase aí para ver se vocês conseguem completar direitinho, hein? Olha aí. O garoto gostaria de que a mãe não tivesse jogado os tênis fora. Quantas orações temos aí? Vamos dividir a oração. Como que divide a primeira oração? Falem para mim. Garoto gostaria. Garoto gostaria. O garoto gostaria é a primeira oração. Olha, por que não pode ir adiante? Nós temos uma conjunção aí integrante que já sabemos que vai introduzir uma outra oração.
pertinho dela já tem uma preposição, onde a gente já vai pela lógica, né? O garoto gostaria, olha a perguntinha que eu faço, gostaria de quê? Onde já introduz lá a preposição na segunda oração. Então, a primeira oração, o garoto gostaria. Como que eu classifico essa primeira oração? Oração principal. Oração principal. Olha, dá para ver que é subordinada claramente, né? Que quando você fala o garoto gostaria, a frase parece que está incompleta. Então, depende de uma outra para você compreender. Então, dependeu da segunda oração aí, ó, de que a mãe não tivesse jogado os tênis fora, né? Tivesse jogado é uma locução verbal. Então, a segunda oração, como que eu classifico? Oração subordinada, objetiva e indireta. Ok, só que tem que falar que é substantiva, Substantiva, tá? Isso, esqueci. porque as subordinadas elas têm as adjetivas e as adverbiais e as substantivas. Estamos vendo as substantivas, tá? Então, só um instantinho. Acho que eu não marquei tudo, vamos ver aqui. É porque esses quadrinhos aqui me atrapalharam. Mas é subordinada, substantiva, objetiva, ainda tem mais um pouquinho aqui, e indireta, né? Aí. Por que é indireta? É o objeto indireto, lembra? Olha lá a preposição. O garoto gostaria. Já encontra o sujeito na oração principal. E não pode ser subjetiva, que a gente já sabe quando que pode ser subjetiva. Na voz passiva, analítica, sintética, verbos de ligação mais predicativo, verbos intransitivos na terceira pessoa do singular. Então, o garoto gostaria, ele gostaria de quê? Se eu pergunto de quê, eu encontro a preposição, então é um objeto indireto, então ela é objetiva, indireta. Lembre-se disso, é do mesmo jeito que a gente classifica sintaticamente o objeto direto, o objeto indireto, eu vou classificar a oração. Tá? Compreendeu? Sim. Deu para entender? Então, vamos lá na terceira frase explicativa. André, Oi, pode perguntar. o garoto gostaria? A primeira oração termina em o garoto? Não, como é que você vai terminar a oração sem verbo? A oração não é formada por verbo? Nós temos duas orações porque nós temos dois verbos. O primeiro verbo é gostaria e o segundo é lá a locução verbal tivesse jogado. Então, por isso que eu tenho duas orações. Primeira oração, o garoto gostaria. Tem que entrar o verbo na oração. Olha lá a barra que eu coloquei. Oração principal. A segunda oração é aquela que completa essa oração principal. Lembrando que nas orações subordinadas, substantivas, são introduzidas pelos pronomes. No caso aqui, a conjunção, não pronome. A conjunção integrante que, claro que ela está sendo acompanhada por uma preposição, porque ela vai ser um objeto indireto, uma objetiva indireta. Portanto, tem aí a preposição antes dela, mas será introduzida pela conjunção integrante que. Nós lemos isso na aula passada e só estou reforçando. E vou reforçar sempre que é um conteúdo novo, um conteúdo diferente, então que requer atenção na análise sintática. Se você compreende a análise sintática, sabe encontrar um objeto direto, sabe encontrar um objeto indireto, quando juntar os outros, né? Sabe encontrar um aposto, sabe encontrar um complemento nominal, você vai ter facilidade em classificar as orações. Vejam um outro exemplo. Só um instantinho. Aqui. É bom que você venha. Vamos ver onde tem verbo. Achem os verbos aí primeiro. Vamos dividir as orações. Achem os verbos. É e venha. Isso, é e venha. Então, já está claro para mim que eu tenho duas orações. Olha lá a conjunção integrante que.
né? Então, nós temos aí oração subordinada. Não dá para ser coordenada de jeito nenhum, porque se eu falo é bom, fica solto, né? É bom. Só se você fizer uma pergunta, é bom. Não dá para ser coordenada também explicativa. É bom porque você venha? Não dá. Então, ela é subordinada dentro aí da diferença da coordenada para subordinada, tá? Agora, vamos lá. Primeira oração. Como que fica a primeira oração? Vamos dividir. Oração principal. Não. Mas qual é a... Deixa eu perguntar a diferença. É bom. Isso, é bom. É a primeira oração, tá? Que você venha é a segunda oração. Agora, vamos lá. A primeira oração, como que a gente classifica? Oração principal. Oração principal. Agora, olhem para essa oração principal. Tem um verbo de ligação, né, que é do verbo ser, e tem predicativo. Qual que é a regrinha daquela que tem um verbo de ligação e predicativo? Ela vai ser o quê? Vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva. A próxima oração a gente vai saber que é subjetiva. E logo também você pergunta, né? O que é bom? Que você venha. Então, para achar o sujeito, a gente não faz essas perguntinhas, mas para fortalecer isso, vocês também, é bom vocês saberem a regrinha. Ó. Verbo de ligação mais predicativo. Nesse caso, então, nós temos a segunda oração, ela sendo subjetiva. Então, vamos lá, a oração principal é a primeira. E depois nós temos a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Joia? Olhem a outra. Nós queremos que este time vença. Vamos achar os verbos. Onde temos verbo? Queremos e vença. Isso, temos dois verbos, queremos e vença. Se temos dois verbos, temos aí duas orações. Estão percebendo que nós só estamos aprendendo em períodos bem curtinhos, né? Nós temos aí um período composto, mas é uma frase com duas orações, períodos curtos. Mais adiante, vocês vão poder analisar isso em períodos mais extensos, né? Com vários períodos, né? Com várias orações, vários períodos. Então, aqui nós estamos vendo em períodos curtos para vocês entenderem bem. Então, temos duas orações. Onde que eu divido a primeira oração? Qual é a primeira oração? Até onde vai a divisão? Nós queremos. Nós queremos. Temos que terminar aqui, porque logo depois inicia uma conjunção integrante e nós temos uma segunda oração iniciada por esta oração, essa conjunção integrante. Nós queremos, como não tem conjunção, como que ela é classificada? Oração principal. Oração principal. Agora vamos lá. Como que nós vamos analisar esta segunda oração? Já tem até sujeito nessa primeira oração, então não precisa de sujeito na segunda, e não requer ali nenhuma regrinha do sujeito para ser subjetiva. Então, objetiva indireta não pode, porque não tem preposição para achar um... Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ok, nós queremos o quê? Que este time vença. Então, na primeira oração, nós temos uma oração principal e na segunda oração, nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Opa, peraí, sai. Aí. Ok? Ah, faltou direta. Sabia que estava faltando alguma coisa. Vamos lá. Vamos marcar mais um pouquinho. Uma objetiva direta. Então, olhem bem, meus amores. Coloquei essas frases explicativas só para a gente rever mais um pouquinho o conteúdo. Claro que é sempre importante vocês darem uma outra olhada, darem uma outra lida nas explicações dessas páginas aí da apostila, tá? Vamos tentar... Olha bem, nós vamos fazer uma tentativa agora, nós vamos iniciar. E para amanhã, eu vou pedir para vocês só completarem esta página, tá? Na página 109. Vamos ver até onde a gente vai fazer. E aí, se a gente dá continuidade para amanhã na página 109. Se vocês já quiserem copiar como tarefa para o dia 18, que é amanhã,
apostila, página 109, tá? Bem pouquinho, porque eu peço que vocês leem. Se acharem viável, vão lá na plataforma SAS, assistam a videoaula, né, que a professora também explica muito bem. Gosto muito quando eu tenho um tempinho a mais, eu dou uma olhadinha na videoaula lá da plataforma SAS, abram o capítulo 10 lá e escutem um pouquinho a professora, a forma como ela explica, só vai acrescentar o aprendizado de vocês, tá bom? E a fixação maior deste conteúdo das orações subordinadas substantivas. Então, vamos ver aqui. Continuando a apostila na página 109, vocês têm aí uma tirinha. Só um instantinho, enquanto a gente abre aqui. Quem que ainda... Aí, já abriu. Leia a tira para responder as questões 4 e 5, né? Bem pouquinho. Quem pode ler essa tirinha, por favor? Um secretário ou uma secretária aí? Posso ler? Ih, duas falaram. Fala aí, faz aí o salamé minguê, né? Como diz o outro. Pode ler, Yasmin. Então, vai lá, Yasmin, lê aí. Depois a outra, vai ter outra oportunidade. Vai lá, Yasmin. Vou mostrar ao mundo que não sou preguiçoso. Ei, ninguém vai abrir a porta para mim? Olha só, e esse Garfield, né? Nada preguiçoso, né? Muito bem, cruza os braços, olha isso, né, gente? Mostra bem o lado da preguiça. Às vezes, eu me sinto preguiçosa aqui em relação a Gabi, já falei isso para vocês, a gente acomoda em muita coisa na vida da gente, né? Então, olha, atenção aí para a gente levar como reflexão para a vida da gente, para o nosso dia a dia. Não, que não sejamos preguiçosos. O número 4, leem aí silenciosamente e respondam, por favor, rapidinho para a gente ouvir alguns alunos nesta resposta. Enquanto vocês vão respondendo, só o número 4, tá? Vou vendo aqui a chamada, vamos lá. Para esse segundo tempo de aula, Gabriel Góes faltou, Gustavo também, José Haroldo também faltou, Lucas Fazolo, só. O Lucas estava na outra aula, o José Haroldo também estava, Gabriel Góes também estava. Faltaram esta aula. Gustavo, alguém tem notícia do Gustavo? Tá tudo bem com ele? Gustavo às vezes falta, né? Ele estava mais presente, agora já está faltando. Vamos lá. Fácil, né? Alguém gostaria de responder? Qual é a contradição que se pode perceber na fala de Garfield? Qual é a contradição? Pode. Eu coloquei que Garfield diz que não é preguiçoso, mas fica esperando alguém abrir a porta para ele. Então, cruza os braços ainda, né, Giovana? Olha isso. Isso acontece com vocês? Ô, mãe, pega alguma coisa aí para mim, cruza os braços e fica lá de perninhas para cima, esperando alguém fazer para vocês. Acontece? Posso até pedir alguma coisa, mas minha mãe não traz. Ela fala, levanta e busca. Ah, legal. Mas Tá não, certo. pra ela tem que levar tudo. E sim, não pode se não levar. Então, muito bem, alunos, é só para descontrair um pouquinho, né? Agora, vamos lá. Vamos analisar o verbo aqui. Vocês sabem sintaticamente para poder responder. Olha, sobre o período. Vou mostrar ao mundo que não sou preguiçoso. Responda aos itens que seguem. Agora, olha bem. Qual é a predicação do verbo mostrar? Porque nós temos aí duas orações, né? Sabemos, duas orações. Como que divide essa oração aí? Façam uma barra aí, antes de responder. Façam uma barra dividindo essas duas orações. Onde vai a primeira oração? Vou mostrar ao mundo.
Ok, vou mostrar ao mundo. Primeira oração, que não sou preguiçoso, tá? Mas aqui a análise é diferente, tá? Não é de orações ainda não. Tá pedindo a predicação do verbo mostrar. Então, agora aqui, mas dentro da oração dá para perceber também. Qual seria a transitividade? Ele é um intransitivo, ele é transitivo direto, ele é transitivo indireto, ou ele pode ser bitransitivo? Os dois. Seria Bitransitivo. Ah, por que que ele seria bitransitivo? Qual a perguntinha que eu vou fazer Objeto aqui? direto. Você pergunta para quem vai mostrar. Ah, E que não sou preguiçoso, o que vai mostrar? ok, eu vou mostrar o quê? Que não sou preguiçoso. E vou mostrar a quem? Ao mundo, né? Seria nesse sentido, dentro de uma análise. Aqui já aprofundou um pouquinho mais, colocando a oracional aí como objetiva direta, né? Que não sou preguiçoso, é uma objetiva direta. E nós temos aí ao mundo, que é um objeto indireto. Portanto, quanto à predicação do verbo mostrar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque a oração que não sou preguiçoso, ela completa o sentido do verbo mostrar, tá? Completa aí o verbo bitransitivo, no caso. Aí a resposta. Agora façam a letra B. Que termos complementam o verbo mostrar? Se ele é bitransitivo, então, qual que complementa, qual que é o objeto direto, vocês vão copiar, e qual que é o que complementa sendo um objeto indireto? Qual que vocês vão copiar aí? Ponham entre aspas os dois termos. Agora, enquanto vocês copiam, deixa eu falar para vocês. Nós temos um restante bem curtinho de tempo. Vocês, na número 7, vamos ver se vai dar para a gente fazer o número 5, né? É de 5 pula para 7, depois pula 6. Está inversa a ordem aqui da numeração. Parece que é isso, agora que eu olhei. De vocês também está assim? Do 5 pulou para o 7, depois olha só o que é isso, gente. Mas então, deixa eu só falar para vocês. Se vocês não, vocês vão tentar fazer em casa. O que eu quero que vocês tentem, tá? Mesmo que errem uma ou outra, mas que tentem fazer. Porque é muito fácil chegar e falar, não entendi nada, mas dá uma lida, vai ler o conteúdo, vai tentar classificar. E amanhã eu vou corrigindo esta página, item, frase por frase, explicando de uma maneira tranquila, tá bom? Como esta página que vai ficar para vocês terminarem em casa, como eu disse, se esforcem, tá? Não sejam preguiçosos com o Garfield, tá? Falar, eu não entendi, também não vou fazer. Não é assim. Não entendeu? Vou lá assistir uma videoaula. Não entendeu? Vou ler de novo o conteúdo. Façam o que vocês acham que dá para fazer, tá bom? Então, vamos voltar aqui na letra B. Vamos lá. Quais os termos que vocês usaram aí para complementar o verbo mostrar? Quais são eles? Ao mundo e que não sou preguiçoso. Perfeito. Ao mundo, que é um objeto indireto, ponham entre aspas, né? E que não sou preguiçoso, entre aspas, seria ali a objetiva direta, né? O objeto direto relacionado à oração principal, completando a oração principal, tá? Agora vem, qual é a função sintática exercida pela oração? A oração que complementa esse verbo é que não sou preguiçoso. Como que eu classifico esta oração? Qual é a função sintática exercida pela oração? De objeto direto. A função sintática é uma função de objeto direto. É a função sintática que complementa o verbo mostrar. Ok?
Estamos juntos ou ainda tem alguém escrevendo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Por isso que é bom a câmera, né? Eu tô vendo aqui toda hora a Kalena. Deixa eu olhar os outros aí. Aí eu gosto, aí tô vendo escrevendo, tô vendo. Ah lá, Letícia, Giovana, joia, gente. Tentem arrumar, se possível, né? Esta campanha aí que o Fábio postou, colocou nos grupos, até o 7º ano a gente estava falando sobre isso, né? Assim que entrou e que começou a aula, logo um aluno falou: ô pessoal, olha a campanha de consciência, olha a campanha que o Fábio colocou. Eu falei, isso aí, é uma campanha de conscientização, né? E para a gente finalizar esse número 5, olha bem. Que elemento introduz a oração que completa o sentido desse verbo aí, que é o verbo mostrar? Identifique esse elemento. Qual que é o elemento, gente? Que eu já expliquei para vocês. A conjunção integrante que. Joia. É esse que aí que é o elemento que vocês já sabem que se chama conjunção integrante. Nas orações subordinadas substantivas, nós temos as conjunções integrantes que ou se. Né? Lemos isso. Estou ouvindo o João Guilherme. João Guilherme, você sumiu, hein? Não estou ouvindo sua voz mais. O que está acontecendo? Eu tô meio com sono, só. Ai, não acredito que eu estou escutando uma coisa dessa, imagina. Então, olha, toma banho gelado, lava o rosto. Por que não lavou o rosto na hora do intervalo? Nossa, tá muito frio. Diga, o que você quer falar, João? Você está entendendo o conteúdo? Câmera... Mais ou menos, mas estou entendendo. Tá bom. Eu não ligo a câmera porque tá configurado. Eu tenho que ir nas configurações do Zoom para tirar ele de desligar a câmera. Tá porque bom. Eu coloquei para ele não ligar a câmera. Aham, ok. Então, é importante esse ligar a câmera aí, tá bom? Ah lá, Carla, olha lá, tô vendo a Carlinha também, tão bom. Gente, é uma diferença quando vê pela câmera. Não é para a professora ver se você está deitado, se você está sentado, não. Claro que a professora vai querer ver você sentado, né? Numa postura de aluno. Mas, além disso, é a gente perceber aí o aluno mais próximo, é nessa aproximação que é mais gostoso, tá? Adorei, olha bem que diferença. Muito obrigada. Vamos lá, o número 1. Vamos dando continuidade, tá? Que aí fica pouquinho para vocês fazerem em casa. Não tem problema, minha preocupação não é essa. Minha preocupação é a gente ir fazendo juntos e vocês irem entendendo. Olhem lá, que seria o número 6, mas aí está o número 7. Arrumem aí na apostila. Classifique as orações destacadas. Olha bem, vamos pensar com calma. Vou deixar vocês fazerem aí a letra A e letra B. Eu acho que dá tempo dessas 2 letras apenas. Vamos ver. Olhem aí e preencham, completem aí as 2, classifiquem as 2 orações. Sandra, Oi. fala de uma vez, porque eu não sei se vai cortar aqui o Zoom, que às vezes desliga do nada. Do nada. A hora que você tinha deixado para copiar lá em cima, eu tinha terminado, daí eu fui fazendo essa número 6/7. Eu tive um pouco de dúvida na B, porque tem um verbo de ligação, mas aí a frase destacada parece que é um objeto indireto ali, a cerimônia, eu fiquei meio confusa. Não, mas antes de você fazer essa análise, se você falar é necessário o quê, né? Antes de você fazer essa análise, você tem que dar uma olhadinha nas regras de subjetiva. Subjetiva, verbo de ligação e predicativo, ela só pode ser subjetiva. O verbo de ligação vai ser subjetiva mesmo. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos ver a completiva nominal, que pode causar um pouquinho de dúvida, mas a completiva nominal vocês já sabem que não pergunta para uma palavra que não é o verbo, mas a gente chega lá na completiva, tá? Por enquanto, essa regrinha está clara aí. Verbo de ligação mais um predicativo, ela se torna uma subjetiva. É a estrutura da subjetiva, tá bom? Ah, tá, obrigada. Então, o que é necessário, vamos fazer essa pergunta, né? O que é necessário que todos compareçam à cerimônia. Então, letras A e B. Vamos ver a letra A. Pensei que eles não roncavam. Ah, que ótimo, né? Todo mundo fala que ninguém ronca, né? Só quem está do lado é que sabe se ronca ou não. Vamos lá. Pensei que eles não roncavam. Qual seria a classificação desse que eles não
roncado? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Objetiva direta, ok. Joia, 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 lá. Pensei o quê? Que eles não roncavam. Não pode ser subjetiva, porque não está nenhuma daquelas regrinhas de subjetiva. Quem pensou? Eu pensei, né? E não pode ser objetiva